Olá, meus amores! Muito boa tarde, como é que vocês estão? Bora para mais um vídeo nesse canal. Se você ainda não é inscrita, já se inscreva, me siga aí em todas as redes sociais. Lá eu mostro o meu processo, minha rotina de treino, minha alimentação. Então, se você tem dúvidas aí de detalhes, me siga nas redes sociais que eu tô por lá postando tudo pra vocês. E também já se inscreva no canal que tem vídeo aí quase toda semana de vlog, rotina, curiosidades do meu processo. E hoje quero conversar com vocês os meus maiores acertos no meu processo de emagrecimento. Ká, o que foi que você fez assim, que foi um grande acerto? O que foi que você fez que mudou muito a sua mentalidade? Então fique nesse vídeo, já curte, comenta, que hoje o conteúdo tá bem legal. Bom, primeira coisa, eu acho que o meu maior acerto, gente, que eu fiz no meu início foi fazer terapia. E se você tem possibilidade, tem condições e puder contratar uma nutricionista, contrate, tá? Porque no meu início, eu acho que esse foi um grande erro meu, não ter nutricionista. E na época, gente, eu até fui atrás de uma, só que eu não conseguia me adaptar com ela. E eu acho que Nutri tem muito aquela questão de match, né? Tipo, de você encontrar uma que você vai se identificar, que você vai conversar e tudo vai bater. Então, eu tive essa dificuldade e eu confesso que quando eu encontrei, né, quando eu passei com essa, eu não me identifiquei e segui meu processo com vozes na minha cabeça, então eu errei muita coisa, que tá lá no vídeo de não cometa esses erros. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz terapia e terapia me ajudou muito. Eu fiz, gente, 2 meses de terapia e às vezes você acha que você come demais porque, é porque eu só como demais. E muitas vezes é uma raiz, existe uma raiz interna, existe um porquê, às vezes é uma questão da infância, às vezes é uma escassez. Sabe aquela história de que você já passou muita dificuldade na infância e agora que você está na fase adulta, que você tem acesso a dinheiro, você come porque você tem medo de faltar, sabe? Então, às vezes a obesidade, ela sempre vem de uma raiz mais profunda que às vezes a gente não entende. Então, se você puder, faça terapia. Eu acho que isso foi um dos acertos que eu fiz e me ajudou muito. Foram só 2 meses, gente, mas foi muito bom. Inclusive, eu precisava fazer hoje de novo, porque eu não tô mais bem na cabeça, não. Segunda coisa, estudar muito. Hoje em dia, gente, eu sou estudante de nutrição, tá? Eu tô no meu 3º ano de faculdade. Então, muita coisa que eu incluo na minha vida é porque eu estudo sobre. Mas lá no meu início, eu não tinha nutricionista. Logo, eu pesquisava muito. Gente, hoje em dia tem ChatGPT. Na minha época não tinha não, tá? Era o Google mesmo. Pesquisava, tentava entender o carboidrato, tentava entender sobre fonte de gordura, qual que era o alimento mais calórico, o que eu podia comer mais com menos calorias. Então, quando você entende o contexto alimentar, isso vai facilitar a tua vida. Porque é diferente você comer um baldão de fruta que tem melão, que tem morango e que tem mamão, e um baldão de fruta que tem jaca, banana, entendeu? Que são frutas mais calóricas. Então, quando você entende aí um pouco sobre a composição dos alimentos, isso vai facilitar muito a sua vida e a sua rotina. Por isso que eu falei, se puder, tem uma Nutri. Mas se você não tem, estudar e entender um pouco sobre a alimentação e sobre o contexto alimentar vai te ajudar muito nesse quesito, tá? Então, já pega essa dica aí. E já vou aproveitar esse gancho para falar que no estudo entenda um pouco sobre déficit calórico, tá? Porque, gente, você pode seguir qualquer estratégia de emagrecimento. Se você não ficar em déficit calórico, você não vai emagrecer e você vai precisar dele para emagrecer. Ai, cara, mas como é que eu faço déficit? Se você não sabe, só muda os seus hábitos alimentares. Até porque se você vem de um contexto onde você come muito em excesso, só mudar os seus hábitos já vai te ajudar muito. Mas se você entender como que funciona, que você vai precisar de um gasto e você vai precisar comer menos do que você gasta, isso é déficit calórico, você vai ter resultado. Porque às vezes você faz e acha que para emagrecer é só comer saudável e não é. Precisa estar em déficit calórico. Então estude, leia. Se você não tem nutricionista, tu vai precisar disso. Mas se puder, contrate uma Nutri. Terceiro acerto que eu fiz foi levar o meu processo e entender que ele não era temporário. Eu iria precisar seguir hoje, amanhã e o resto da vida. Quantas pessoas você conhece que leva essa vida como se fosse algo, eu vou fazer uma dieta para emagrecer. Eu vou fazer isso daqui porque eu quero perder a barriga. Eu vou fazer isso daqui porque eu quero perder braço. E, gente,
Processo de emagrecimento, ainda mais se você veio de uma obesidade, você vai precisar seguir pelo resto da sua vida, tá? Então, quando eu comecei com 114 quilos, depois de tantas tentativas frustradas, gente, foram 7 anos. Começando na segunda, desistindo na terça. Foram 7 anos fugindo da balança, porque eu sabia que ela tava cada vez maior. Foram 7 anos, cada vez aumentando mais o número de calça. Então, foram 7 anos tentando mudar esses hábitos, que quando eu comecei de fato, eu falei, cara, eu não aguento mais. Eu tô cansada, eu não quero mais seguir uma dieta. E eu já contei pra vocês que dieta, gente, é só estilo alimentar. Mas as pessoas acham que dieta é viver de frango e salada. E não, tá? Dieta é só um estilo de vida, dieta é só um novo estilo alimentar. Então, quando eu comecei a mudar meu estilo de vida, eu já entrei nessa entendendo que era algo que eu iria seguir pelo resto da minha vida. Que não é temporário. Eu não corto o arroz para emagrecer. Não, eu não preciso cortar arroz. Inclusive, teve um comentário aqui no meu vídeo, porque todo mundo que faz dieta corta arroz. Amiga, é que a gente que tá em processo de emagrecimento tem estratégia. E a batata, você pode comer o dobro do arroz, entendeu? Então, o teu corpo, ele não sabe o que é arroz, o que é batata. O seu corpo metaboliza ali carboidrato. Então, se você sabe fazer essas trocas e você puder comer um pouco mais, vai facilitar a tua vida. Mas se você gosta do teu arroz, tu pode incluir, tá bom? Fica tranquila, pelo amor de Deus. Pare de tratar esse processo como se ele fosse uma dieta de 15 dias. Pare de tratar como se, eu vou fazer dieta da sopa. Eu vou cortar os carbos, como eu falei, porque eu quero emagrecer mais rápido. Porque, amiga, o grande contexto disso não é o quanto você consegue emagrecer, e sim o quanto você vai conseguir manter isso até quando, tá? Eu posso falar com muita propriedade que emagrecer, ele não é o passo mais difícil. Viver o processo de emagrecimento, ele não é o passo mais difícil. Mas manter esse processo e levar esses hábitos pelo resto da sua vida, ele é o passo mais difícil. Porque você vai ter que fazer no frio, você vai ter que fazer cansada, você vai ter que fazer no dia que você não tá afim, porque você vive hoje em dia esse novo estilo de vida saudável, entendeu? Então, pare de levar esse processo como se ele fosse algo temporário, tá bom? Quarta coisa que eu acho que foi certeiro assim no meu processo foi parar de ter medo da comida. Só que isso demorou, gente. Eu confesso pra vocês que no meu início eu tinha medo do carbo. No início eu tinha medo de comer. No início eu achava que tudo iria me engordar. Só que graças a Deus eu acordei a tempo. E eu acho que eu já até gravei sobre isso com vocês, porque isso poderia ter dado muito errado, tá? Eu poderia ter tido um transtorno alimentar. Eu poderia ter engordado tudo de novo. Quantas pessoas você conhece que emagreceu 10, 20, 30 quilos e depois engorda tudo de novo porque a pessoa só aprendeu a emagrecer, mas ela não aprendeu a manter, ela não aprendeu que ela vai precisar levar isso pelo resto da vida, sabe? Então eu acho que no meu início, se eu não tivesse medo de comer, eu teria vivido um início mais tranquilo, sabe? Então, não precisa ter medo da comida. Você precisa comer, até porque quando você emagrecer, você vai precisar comer para poder manter. E aí, se você só aprende a emagrecer não comendo, quando tu chegar nos seus menos 20, menos 30 quilos, como é que tu vai fazer para poder manter? Porque tu vai precisar comer para poder manter, entendeu? Então, tome muito cuidado com isso, tá? Coma. Aprenda a comer. Mas é porque... Amiga, aprenda a comer. Até porque não é o alimento isolado que te engorda. É porque o pão engorda. Não é o pão que engorda, é o teu padrão de vida, o teu contexto alimentar que engorda. Porque o arroz engorda. Não é arroz que engorda, é o teu padrão alimentar e o teu padrão de vida que engorda. Então, quando a gente parar de classificar alimento como, isso aqui é bom e isso aqui é ruim, a nossa vida, gente, o nosso psicológico, ele vai ficar mais leve. Porque tudo no processo, ele é permitido. Mas depende da quantidade e depende da frequência. Se você é uma pessoa que... Existem alimentos que são gatilhos, tá? Inclusive eu falo muito sobre isso. Existem alimentos que às vezes você vai comer um pouco e você vai querer comer muito. Então esses alimentos, talvez ele não seja estratégico ali no teu contexto alimentar. Mas existem alimentos que ele vai te ajudar muito nesse processo a você ser constante. Que nem o docinho do dia. Gente, eu não sou ninguém sem meu doce do dia. Mas se você é uma pessoa que um pouco de doce acaba comendo muito em excesso, não come muito doce, entendeu? Então o processo eu acho que ele é sobre ter estratégia, é sobre você entender o teu contexto de vida e você ver o que te cabe e o que não te cabe, porque sim, tudo pode, mas vai ter coisas que se você comer em excesso, infelizmente, vai atrapalhar a tua trajetória. Quinta coisa que foi muito certeiro no meu processo, gente, eu ter feito o treino de força. E eu sei que isso só aconteceu depois de eu já ter eliminado os 37 quilos, porque minha filha, no vídeo que eu falei sobre a flacidez, gente, o meu processo poderia ter dado muito errado. Porque quando eu perdi os
meus 37 quilos, eu fiquei com o meu corpo bem flácido, tá? Mas aí logo em seguida eu entrei pro CrossFit e foi quando meu corpo começou a mudar muito. E talvez se eu tivesse feito muito treino de força desde o início, o meu corpo estaria muito melhor. Então, se você quer uma dica, vá fazer treino de força. Esse corpo tende a mudar muito. Você vai construir massa muscular. O teu processo ele vai ficar menos desconfortável, até porque se você treina força, você vai gastar muito mais caloria. Então, eu acho que foi muito certeiro. Eu deveria ter feito no início? Deveria. Mas eu tenho ido pro CrossFit, que é um estilo de treino que eu me apaixonei, que eu amo e eu sou muito constante. Sexta coisa, incluir hábitos saudáveis ao invés de eu querer mudar minha rotina para tentar viver o estilo de vida saudável. Gente, quantas pessoas que vai começar um processo de emagrecimento? A pessoa vai dormir, gente, 1h da manhã. Qual que é a possibilidade dessa pessoa conseguir acordar às 5 da manhã para poder treinar? Não vai conseguir. Então, a melhor estratégia de emagrecimento que é certeiro é você pegar a tua vida e tua rotina e você incluir hábitos saudáveis nela. Você não mudar a tua rotina para caber dentro do estilo de vida saudável. Não! É pegar a tua rotina e tua vida e incluir hábitos saudáveis nela. Você vai sentar na cadeira, você quer emagrecer. Você vai pegar um caderno. Faça isso, pelo amor de Deus. Você vai colocar quantos quilos você está, quantos quilos você quer chegar. Você vai responder essas perguntas. Por que emagrecer é tão importante para mim? Responda isso aí. Segunda pergunta. Se eu emagrecer, o que vai mudar na minha vida? Porque isso vai te dar um norte, tá? Terceira pergunta. O que eu preciso fazer dentro da minha rotina para mim conseguir emagrecer? Porque aqui, ó, você começa a bolar suas estratégias. Quando você responder essas perguntas, gente, você vai ter um norte de onde você está, onde você quer chegar e por que fazer isso é importante, tá? Então, essa também é uma pergunta. Porque se você fazer isso, o que vai mudar na tua vida? Por que tudo isso é importante? Porque se você vive o processo, gente, deixando a vida me levar, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você vive esse processo sem um direcionamento do porquê fazer isso é importante, o porquê você quer, o que vai mudar na tua vida, você não... Então, assim, não é temporário, não é um processo de autoconhecimento, você vai entender o porquê que você come em excesso, o porquê que as coisas acontecem. Então, terapia vai te ajudar muito. Se não tem terapia, vai pesquisar, vai ler, entenda, se pergunte, se questione muito. Eu sou uma pessoa que eu me questiono o tempo todo. Karina, você precisa fazer por conta disso. Karina, a obesidade existe dentro de você. Karina, existe alimentos que se você comer, você vai querer comer tudo, então não é pra você. Karina, existe um momento que você vai ter que falar não, porque o não, ele é importante. Karina, vai ter momentos que você vai ter que curtir, porque você tá numa viagem, e isso faz parte do processo também. Karina, existe momentos que você vai estar cansada de treinar, mas você vai precisar ir, porque você se tornou uma pessoa disciplinada. Karina, hoje é o dia de você dormir até mais tarde, porque você precisa descansar. Sabe, eu acho que o processo, gente, eles são muitas perguntas que a gente precisa fazer pra poder entender todo o contexto. Porque às vezes o teu único foco é eu quero emagrecer. Ah, mas o meu sonho é emagrecer, mas o que tu tá fazendo? Sabe? Ai, mas é porque eu quero emagrecer, aí eu cortei o arroz. Amiga, não é só cortar o arroz. Sabe, é todo um padrão, é um contexto de vida, é um processo que é hoje, amanhã, o resto da sua vida. É um processo pra sempre, não é algo temporário, sabe? Então eu quero encerrar muito esse vídeo, que você assista esse vídeo e saia daqui com um direcionamento do porquê fazer isso é importante. O porquê você quer muito isso, o porquê isso aqui é o sonho da tua vida. E sim, ai, cá, porque você é obcecada. Eu sou, amiga, pelo meu processo eu sou, porque eu sei quem eu era. Eu sei como é frustrante entrar numa loja e nada te servir. Eu sei como é difícil todo Natal não achar nada que me sirva. Eu sei como é difícil usar preto no Natal, tampando os braços, com vergonha dos braços, com vergonha do corpo. Eu era uma pessoa, gente, que amava tirar foto. Eu me escondia atrás das pessoas por conta que eu não gostava do meu corpo. Então, assim, eu me recuso viver essa vida e não ter o corpo que eu quero. Eu me recuso eu não ser a protagonista da minha história e eu decidir o porquê fazer isso é importante, sabendo que a comida sempre me vence. Então, são muitas questões que envolvem questões emocionais, questões mentais, questões familiares, questões financeiras. Então, a obesidade, ela é uma doença multifatorial. Só que eu não vou me prender àquilo que me limita. Eu vou me apegar naquilo que me impulsiona. O que hoje te impulsiona a continuar? A tua saúde, os teus filhos, você. Porque se você não tem você não tem teu emprego. Se você não tem você não tem seus filhos. Se você não tem você não tem teu marido. Então, você precisa ser o seu projeto mais importante da tua vida.
tá? Eu queria muito gravar esse vídeo hoje pra vocês e eu espero muito que você saia daqui com uma clareza, tá? Eu acho que esses acertos fizeram eu ser a casinha que eu sou hoje, sabe? Eu acho que os erros também, porque eu cometi muitos erros. E eu acho que o processo é sobre acertos e erros, tá? E eu vou finalizar o meu vídeo contando o último acerto que eu fiz, que eu acho que faz toda a diferença. É entender que não existe processo perfeito. Que você vai cair muitas vezes e isso é completamente normal. Porque não é quando você cai que determina o seu resultado, e sim quantas vezes você continua. Então, se você caiu, você vai voltar e você vai continuar. Se você falhou, isso é completamente normal. Você vai voltar e você vai continuar, tá? Então, eu acho que isso é ser constante. Ser constante não é ter uma rotina perfeita. Ser constante é dentro de uma rotina caótica. Todas as vezes que você se permite a continuar na tua caminhada. Tá bom? Bom, é isso. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Eu espero muito que esse vídeo tenha falado com vocês. E conte comigo aí sempre. Curte, comente esse vídeo muito. Compartilhe com aquela sua amiga que está em processo de emagrecimento. E vamos embora, minha filha, porque foguete não dá ré. Estamos aí quase no meio de agosto e temos muita coisa pela frente até dezembro. E entre no meu grupo, tá? Eu tenho um grupo no WhatsApp, se você não sabe. Entre no meu projeto que vai te ajudar muito na tua caminhada, principalmente na parte mental, que eu faço todo um trabalho de mentoria lá também, tá bom? É isso, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.